O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com todas as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, celebramos hoje a dedicação da Basílica do Latrão. Não é do ladrão, não, é do Latrão, que é um monte lateranense que está por trás dessa basílica, considerada a Basílica do Papa. Né? Lá tem um Cristo bizantino, né, atrás no alto, que você vai na igreja, vai para o lado de lá, vai para o lado de cá, ele está sempre te vendo, né? Uma coisa impressionante. Né? Porque é grande, né? Então o olhar parece insistentemente te ver aonde você quer que vá naquela igreja. Né? E ali do lado está também a faculdade, considerada a faculdade do Papa, né? Que é a Lateranense, né? A Pontifícia Universidade Lateranense. E é a primeira de todas as igrejas do Ocidente, né? Por isso que é considerada a mãe das igrejas do Ocidente. E nós celebramos a sua dedicação, né? Porque como é uma mãe, né? E dali viriam tantas outras igrejas, né? Tantos outros templos, né? E vamos ver no Evangelho que está aqui em jogo isto, uma coisa foi dedicada, foi consagrada a Deus, né? E vamos poder também entender o Evangelho de hoje com a reação de Jesus. Né? Esta data é importante para mim, porque hoje fazem 28 anos que eu fiz a primeira homilia. Né? Eu já tinha feito uma, porque eu ia com o padre Jojão para lá e para cá, uma vez lá ele me fez fazer uma homilia, eu ainda era seminarista, né? Mas eu considero essa de hoje realmente a primeira, né? Porque eu recebi o diaconato no dia anterior, no dia 8, exatamente como aconteceu esse ano. Né? Dia 8 caiu no sábado, e dia 9 caía justamente no domingo. E é interessante porque eu já deveria ser diácono já há algum tempo. Né? Eu ia receber o meu diaconato no dia 20 de novembro de 1993, ou seja, com 33 anos no dia do aniversário. Eu decidi não receber. Né? Meu pai teve uma grave doença, ali adoeceu mesmo, e neste ano de 93, ele viria a falecer também, né? Então, aliás, quando houve a ordenação, ele já tinha falecido. Né? Isso retardou a minha ordenação, que foi cair no dia 8, que aí não era meu aniversário, mas era aniversário do Dom Eugênio. Todas as minhas datas são cruzadas assim com o Dom Eugênio. Ordenação sacerdotal, aniversário, ordenação episcopal, tem tudo assim. E então eu recebia
neste dia, né? Se fiz bem adiar ou não, não sei. Mas Deus o sabe. O importante é que Deus reconstrói o caminho, né? Refaz. Então, naquele dia, eu faria a primeira homilia, que eu ainda fui lá para o Estácio, né? Hoje não estou programado de ir, mas ontem o padre me ligou precisando muito que eu vá. Então, eu vou lá de novo, né? Então, era esta homilia, saíamos do retiro e no dia seguinte nós iríamos pregar o evangelho, se nos fosse concedido, né? O diácono, ele faz o batizado, ele faz o casamento, né? Ele é a testemunha da igreja como padre, ele pode fazer e ele pode pregar, não é? O evangelho, fazer a homilia, não é? Então, neste dia, nós temos na Sagrada Escritura a leitura de Ezequiel, não é? Que fala deste templo, veja, já falando do templo, do lugar sagrado. Um templo no qual sai água do lado direito. E onde vai a água, tem vida. As plantas crescem, os animais podem vir se alimentar, não é? Veja que a água é a matéria do batismo, né? Por isto, porque ela é fértil, porque ela faz aplacar a nossa sede e porque ela purifica. Nós nos lavamos com a água, né? Então, muito própria para o batismo, que é uma nova vida e uma purificação do pecado original. E vejam que no Novo Testamento haverá um outro templo que será aberto e vai jorrar água desse templo para a nossa salvação, que é o próprio Cristo na cruz. Água e sangue, né? Sangue e água. Sangue representa a Eucaristia, a água, o batismo. E dali nasceu, brotou vida nova para toda a humanidade, né? Ali nascemos com o batismo, ali recebemos o alimento na Eucaristia, né? Então, veja que na Sagrada Escritura tudo está previsto por Deus, né? O sujeito está escrevendo lá no Antigo Testamento, não pode fazer ideia, né? Do que aquela passagem já projeta, do que aquela passagem já é símbolo no Novo Testamento. E o Evangelho nos apresenta essa cena, né? Tremenda, não é? De Jesus com ira. Ele que vai a Jerusalém, não é? Veja que mais uma vez, São João diz, estava próxima a Páscoa dos judeus. Ele diz aqui, ele diz quando Jesus multiplica os pães, e diz quando Jesus finalmente vai a Jerusalém para o Domingo de Ramos, para a sua paixão. Então veja, é habitual, estava próximo à Páscoa dos judeus. Os judeus iam a Jerusalém, vinham de toda parte para estar no templo. E Jesus encontra no templo vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. O que essa gente está fazendo aí, né? Vendedor de boi, de ovelha e de pomba. O que esses animais têm de importante aqui? São os animais do sacrifício. Quem tinha poder aquisitivo grande, oferecia um sacrifício de um boi. Quem era remediado, oferecia uma ovelha, um cabrito. E os pobres ofereciam um casal de pombas ou rolinhas, né? Nós vemos no Evangelho como São José e Maria eram pobres. Quando vão ao templo oferecer um sacrifício por ocasião do nascimento do menino Jesus, levam um casal de pombos para serem sacrificados. Então, até aí, é natural. Estavam também os cambistas. O que cambista está fazendo ali, hein? Era necessário, porque vinham de fora muitos judeus com outra moeda. Era preciso fazer o câmbio. Mas ali, o ágio, né? Até hoje se fala do agiota, não é isso? Vem daí. O agiota é aquele que te empresta, mas te cobra muito caro. Esse é o ágio, né? Que é uma coisa normal. Você vai comprar $1, por exemplo, você paga um valor. Quando você vende mais baixo do que aquele valor. Porque tem que ter um lucro. O problema é o abuso do lucro, né? E Jesus via isso. E por que estavam aqueles vendedores lá? Porque o templo tinha esse depósito, o negócio com eles. Você poderia levar o seu animal, eu vou levar aqui a minha ovelha, e ela vai ser sacrificada lá, e eu ofereço meu sacrifício. Não. Porque o sacerdote sempre encontrava um defeito no seu animal. E o animal está previsto no Levítico, né?
Tem que ser de 1 ano, macho, puro, sem defeito. Ah, pronto, eles arrumavam o defeito. E aí, tinha que comprar. Percebe? Negociata. Nem a religião escapa da negociata. Mas isso, graças a Deus, é coisas lá do tempo de Jesus. Hoje não existe mais, né? E aí, nós entendemos a ira de Jesus. A ira. Faz um chicote de corda. Você já pensou, Jesus, né? A paz esteja convosco, amai os vossos inimigos. Amar aqui, o negócio mudou. Aqui foi na tabica mesmo, o negócio ficou feio, sabe? Expulsou, virou a mesa dos cambistas, veja você, hein? Botou para correr boi e ovelha, pomba saiu voando, foi uma arruaça. Por quê? Hoje nós comemoramos a dedicação da Basílica. A dedicação. Então, estamos consagrando a Deus. Quando nós consagramos, tornamos como que aquela coisa com um sentido sagrado. E se nós não usamos essa coisa com sentido sagrado, nós estamos fazendo uma profanação. Um sacrilégio. Tomar uma coisa sagrada como se não fosse. Não é? Hoje há muito sacrilégio por aí, não é? E o sacrilégio pode ser de 3 tipos. Sacrilégio real, sacrilégio pessoal e sacrilégio local. O sacrilégio real diz respeito às coisas consagradas. Tudo que é consagrado. Essa casula, essa alva, as toalhas do altar, o amito, não é? O corporal, tudo que se usa, o cálice. Ah, está sem um copo aqui? Vou tomar um pouquinho de Coca-Cola aqui nesse cálice. Não pode, não. Coca-Cola não é pecado tomar Coca-Cola, mas aquele cálice não é para isso. Se reservou a Deus, percebe? Ah, a casula ficou velha. Vamos cortar para fazer uns paninhos para limpar os pratos? Não pode. Isso aí tem que pegar e queimar. É igual a bandeira nacional. Você não pode pegar, fazer um pano de chão aqui, não. Já está velha mesmo, não. Então, a coisa consagrada, mais ainda, né? Então tem que se ter. E o sacrilégio maior que pode fazer uma coisa consagrada, um ser consagrado, são as espécies eucarísticas, né? São consagradas, às vezes entram nas igrejas, quebram o sacrário, jogam as hóstias pelo chão. Altíssimo sacrilégio, altíssimo. Pecado gravíssimo, né? Porque ali está o próprio Cristo, né? E o sacrilégio pessoal, a agressão ao Papa, né? Deram um tiro no Papa João Paulo II, sacrilégio, né? Grande sacrilégio. Na Segunda Guerra Mundial, violentaram irmãs num convento na Holanda, sacrilégio, né? Fazer violência a uma pessoa consagrada, né? É um sacrilégio, porque aquela pessoa foi consagrada a Deus. E o sacrilégio local, que é o que está aqui em jogo neste evangelho de hoje, não é? Aqui temos uma igreja, puxa, essa igreja é grande mesmo. Ah, vamos aqui encostar os bancos para o lado e embora dar uma festa aqui, tira aqui o Santíssimo Sacramento, não pode. Mesmo quando se vai fazer um concerto na igreja, tem que se ter muito discernimento, se cabem aquelas músicas, não é? Se é possível, tem que se ter sempre a referência que é um lugar sagrado. E esta é a ira de Jesus. Estava em jogo a honra de Deus, né? Não façais de minha casa uma casa de comércio, né? Uma palavra difícil que todos nós temos que refletir um pouco disso, né? Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E os discípulos se lembraram logo, né, da palavra da Escritura: o zelo por tua casa me devora, né? Então, os fariseus, que gostavam do dinheiro, junto com os saduceus, eles dominavam o negócio do templo. Aí vem um sujeito atrapalhar, né? Virar a mesa dos cambistas, botar os bois para correr, aquela coisa toda. Pô, está atrapalhando, né, meu filho? Está atrapalhando a gente ganhar dinheiro, né? E pergunta, como é que você está fazendo isso aí? Que sinal você nos mostra para agir assim? Era sempre a palavra deles, queria um sinal, queria uma confirmação, né? Jesus fazia tantos sinais e estavam sempre pedindo: que sinal tu fazes? Estavam sempre querendo, né? E Jesus diz, o sinal que Jesus diz: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Veja como Jesus é rápido, né?
Ele salta do templo para o grande templo que é Ele, para o templo que dá sentido a todos os templos que existem. Não é? Como São Paulo diz aqui na segunda leitura, né? Eu lancei o alicerce é Cristo, não pode ter outro alicerce. Ou seja, a igreja sem Cristo, ela não é nada. Ela é uma instituição humana. Ela é uma instituição divina, porque o Cristo é a cabeça dessa igreja, como ensina São Paulo. Não é? Então, ele diz, mas 46 anos levou para construir esse templo. E você vai reconstruir em 3 dias? E aí os apóstolos falam, mas Jesus falava do templo do seu corpo, né? Quando Jesus ressuscitou, ali, sexta, sábado, domingo, 3 dias. De fato, Jesus anunciava. Não tem nada acidental em Jesus. Não tem surpresa. Pega para ele dele aí. Não. Ele sabia de tudo. Sabia que tinha a sua hora, sabia do que ele tinha que passar. Não havia surpresa para nosso Senhor. Então, hoje, nós celebramos as coisas sagradas, celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, e como mãe de tantas igrejas, nós celebramos também a nossa igreja. A igreja que sempre estamos aqui, ou diariamente, ou no domingo pelo menos, né? E aqui nós rezamos. Aqui nós louvamos a Deus, o adoramos, recebemos a Eucaristia, os sacramentos, não é? Aqui nós temos este encontro com Deus, porque aqui é a casa de Deus. Mas é interessante que São Paulo lembra uma coisa importante, que Jesus lembra no Evangelho também. Ele é o templo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. O batismo, essas águas purificadoras que saíram do lado de Cristo, né, nos fazem filhos de Deus, membros da igreja e templos do Espírito Santo. Por isso mesmo São Paulo dirá, não contristeis o Espírito Santo, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Né? Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Com o pecado, sobretudo o pecado grave. Então, não entristeçais. É preciso ter essa consciência do que é este templo, uma casa sagrada, né? O padre Luiz Chestinato, escrevendo um livro muito simples, mas muito bom, a missa parte por parte, tantos anos atrás esse livro, ele começa contando o caso dos pedreiros, né, dos serventes que estão trabalhando para construir a igreja, carregando o carrinho de pedras, né, e passa um dizendo, o que você está fazendo? Estou carregando pedra, está muito bem. Aí passou um segundo e dizia, o que você está fazendo? Eu estou ganhando pão para mim e para a minha família. E o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir a casa de Deus, porque ele estava trabalhando na construção de uma igreja. Veja, né? A visão de cada um, né? Então, a consciência do que se está fazendo. Quando viemos aqui, no domingo, é o dia do Senhor, é o dia de encontrar no Senhor, e esse templo é tão importante. Claro, encontramos com o Senhor sempre. Se estamos em estado de graça, somos os templos do Espírito Santo, estamos sempre com Deus, mas no domingo nos reunimos como igreja, como assembleia, né, que é o que quer dizer igreja, né, eclésia, carral, né, já do hebraico, né, assembleia. A assembleia que se reúne para bendizer a Deus. Vamos então hoje, meus irmãos, agradecer pela dedicação da igreja, da Basílica do Latrão, desta igreja em que nos encontramos sempre para rezar, para estar com o nosso Senhor, para nos alegrarmos das nossas vitórias, chorarmos as nossas dificuldades, né? Esse lugar que nos acolhe. E que nós não nos esqueçamos nunca que somos também nós o templo onde o Senhor quer habitar. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.